Semelhança e congruência de triângulos. Então, essa aula é uma aula de nível terceiro médio, exige aí um grau de abstração um pouco maior. E para quem acompanha a apostila do Etapa 2020, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma revisada nos tipos de semelhança entre os triângulos. Então, dois triângulos são semelhantes quando seus lados são proporcionais. Marca essa palavra aí. E seus ângulos internos são respectivamente congruentes, né, iguais. Há três casos de semelhança. AA, que quando você tem dois pares de ângulos congruentes, né, dois pares iguais, que é esse primeiro aqui, ó. Então eu tenho dois triângulos que eu tenho um ângulo que é igualzinho esse e outro que é igualzinho esse, ou seja, dois pares de ângulos iguais. Se ele tem dois pares iguais, né, com certeza o terceiro aqui vai ser igual também, portanto eles são semelhantes. Outro caso é o LAL, quando você tem dois pares de lados proporcionais e os ângulos entre eles congruentes, né, iguais, que é esse segundo caso aqui, ó. Eu tenho dois lados são proporcionais, então esse lado A é proporcional a esse lado pequeno, que ele colocou uma constante Ka, e essa constante tem que ser a mesma constante para o outro lado. Então imagina que aqui é B, a outra vai ser KB. Um exemplo, se o A for 2 e aqui for 3 no B, e eu vou dobrar esse triângulo, né? Vou dobrar. Aqui vai ficar 4, 2 vezes 2, 4, e esse aqui vai ser 2 vezes 3, 6, ou seja, a constante é 2, né? Porque eu estou falando do dobro. Então essa constante tem que ser a mesma para os dois lados, isso nos mostra que eles são proporcionais. E o último caso, que é o LLL, quando você tem todos os três lados proporcionais. Imagina que você tem um triângulo aqui pequeno, que mede 1, 2, 3, eu vou triplicar ele, vai ficar 3, 6 e 9, certo? Então vai ser um triângulo totalmente proporcional. Dois triângulos são congruentes, né, ou seja, iguais, quando seus lados são respectivamente congruentes e seus ângulos internos são respectivamente congruentes também. Há quatro casos de congruência: o LAL, quando você tem dois pares de lados congruentes e ângulos entre eles congruentes, que é esse primeiro caso, né? Ó. Um jeito de você observar isso também é como se fosse o sentido horário ou anti-horário, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Esse é um tipo de semelhança, de congruência. Outro, ala, um par de lados congruentes e os dois pares de ângulos adjacentes aos lados congruentes, que é esse daqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Lembra que eu estou fazendo esse giro, ó, ou horário ou anti-horário também. Ângulo, lado, ângulo, certo? LLL, lados respectivamente congruentes, né? Todos os lados iguais, é bem mais fácil. E LAA com essa bolinha embaixo, né? Um par de lados congruentes, um par de ângulos adjacentes congruentes e ângulos opostos. Então, essa bolinha vem de opostos ao lado congruente, aos lados congruentes. Que é esse último caso aqui, ó. Tem o ângulo, ângulo, lado, né? Ou lado, ângulo, ângulo oposto, que ele é oposto a esse lado aqui. Certo? Então essas são aí as 7, né, tipos de semelhança e congruência que podem existir entre os triângulos. A dificuldade nos exercícios é conseguir observar isso na figura. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, determine os valores de x e y nas figuras a seguir. Nesse caso, né, ó, se eu já vi que o alfa está aqui, o alfa está aqui, já tem uma grande semelhança, né, entre esses triângulos, e eles estão paralelos aqui ainda, e aqui a gente pode concluir colocando os nossos vértices, né, ó, A, B, C, D, E, colocando todas as letras faltantes aí, né, eu tenho o quê? Que o ângulo DAE é igual ao ângulo BAC. Vamos achar esses ângulos aqui, ó, ângulo DAE. Esse anglinho aqui, ó, esse ângulo DAE é igual ao ângulo BAC, BAC, ó. Então, para o triângulo grande e para o triângulo pequeno, você tem esse ângulo que faz parte dos dois, né? Então, já tem um ângulo a mais aqui. E o ângulo AED, que é o alfa, né? É igual ao ângulo ACB, que é o outro alfa, ou seja, já tem uma semelhança ângulo-ângulo aqui, ó. Já dá para a gente fazer os nossos cálculos proporcionais a partir daqui. Então, a gente fez assim, ó, AD sobre AB, ou seja, esse lado pequeno desse triângulo dividido por esse mesmo lado relativo do grandão, né? Então, eu coloquei o pequenininho dividido pelo grandão, certo? É a mesma coisa que o DE
e o BC. Por que eu peguei esse DE e BC? Porque ele já deu valores, né? Ó, já deu o 6 e o 2. Então, uma dica para esse tipo de exercício é você sempre envolver na proporção que você adotar algum valor, algum lado que já tenha valor no exercício. Essa é uma dica mais importante aí. Jogando esses valores, você tem que o AD mede 3. E o AB é tudo isso. Cuidado para não colocar somente o X, tá? O AB é X mais 3. Então é tudo isso. Portanto, vai ficar 3 dividido por X mais 3. Pequeno dividido pelo grandão. Isso é igual ao pequeno 2 dividido pelo grandão 6. Então eu fiz uma proporção aí com dois lados, né? E aqui, basicamente, a gente faz em cruz, né? Cruzando aqui, fazendo essas contas. Você chega em 2x mais 6 igual a 18 e que o x é igual a 6. Já chamo o x. Agora vamos para o outro, né? Que é o y. Falta achar o y aqui. E ele está nesse lado de baixo, a nossa base aqui relativa. Então você vai ter que usar essa base. A gente começou assim. AE, que é a base pequena, dividido pelo AC, que é a base maior, é a mesma coisa que DE e BC. Repara que eu usei os mesmos daqui do primeiro. Por quê? Porque são os valores que eu já tenho, né? Então é a minha referência, uma referência boa, números redondos aqui certinho, inteiros, né? Então vamos usar a base menor, dividido pela base maior, lado menor, dividido pelo lado maior. Jogando esses valores, eu tenho que o AE mede 4 e o AC, ó, cuidado mais uma vez, mede Y mais 4. É todo mundo. E do outro lado eu tenho o 2 e o 6. Fazendo em cruz aqui, eu chego 2y mais 8 igual a 24, passando 8 para cá e dividindo por 2, o y vale 8. Então a gente achou os dois e apenas uma semelhança, né? Ó, ângulo, ângulo. Certo? Vamos para o B. O B eu tenho um triângulo aqui retângulo e um outro triângulo retângulo dentro dele. Então eu já tenho uma certa semelhança aqui, né? Com o ângulo. Qual que é a outra semelhança que você tem? Então já colocando os vértices aqui, né? Todos os vértices, A, B, C, D e E. Eu tenho que o ângulo DCE, né? DCE, para ficar melhor a nossa linguagem, é o mesmo que o ângulo ACB. Repara que é muito parecido com o exercício anterior. Ele só deu esse ângulo, mas por lógica, você já tem que imaginar que esse ângulo aqui da ponta, ó, faz parte tanto do pequeno, do triângulo pequeno, como do triângulo grande. Isso que às vezes é difícil dos alunos perceberem, né? Você achar esse ângulo que está escondido aqui. Esse que a gente está falando aqui agora. Então esse ângulo é o mesmo para esse ângulo do triângulo pequeno. E que mais? O DEC, que é o mais óbvio, né, o de 90 graus, é igual ao ABC, que também é de 90 graus. Portanto, mais uma vez, você tem uma semelhança de dois ângulos, que é o ângulo-ângulo. E aí, que mais? Tá faltando algumas medidas aqui, a gente não consegue fazer direto as proporções apenas com essas medidas que estão aparecendo, porque aqui é uma base, aqui eu tenho essa base, uma lateral, e aqui até tem uma lateral que faltando também. Mas para completar esse triângulo, é bom você já calcular o tamanho inteiro aqui do AC, né, ó. Quer ver, ó, como vai ajudar? Então, aplicando Pitágoras, né, triângulo de 90 graus, no triângulo ABC, que é o grandão, você tem AC ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a B quadrado mais BC ao quadrado, os dois catetos. Substituindo, esse é um triângulo pitagórico, né, 6, 8, 10, você chega que o AC vale 10. E agora sim, pela semelhança, a gente vai obter isso aqui, ó. DC. DC é a hipotenusa do triângulo pequeno. Então você tem que usar a hipotenusa do triângulo grandão agora. Hipotenusa do pequeno, hipotenusa do grandão. EC é a base do triângulo pequeno, e agora eu tenho que usar BC, que é a base do grandão. Substituindo, eu tenho x sobre 10, que a gente acabou de calcular, EC, que vale 3, e BC, que vale 8. Então você já calcula diretamente, né, ó, a hipotenusa, porque por isso que eu calculei esse 10 aqui no começo. Porque se ele está falando de hipotenusa, né, eu já calculo diretamente essa hipotenusa para ajudar na minha conta. Então, de novo, hipotenusa menor, hipotenusa maior. EC, base menor, base maior. Se você quiser inverter isso, colocar o maior em cima, o menor embaixo, tudo bem, só tem que ser análogo aos dois lados aqui da equação. Fazendo em cruz, você tem que o x vale 15 quartos. E se deu fração, pode deixar dessa maneira mesmo. Então, mais um exercício com o mesmo caso, ângulo, ângulo. C, mais um aqui para vocês. Esse C, ele não deu, né, nenhum ângulo aí, entre parênteses, né? Claro que deu sim, alguns ângulos são semelhantes e estão escondidos. E aqui colocando todos os vértices, já para facilitar a nossa linguagem, eu coloquei A, D, E, B, C, a gente tem o quê?
O ângulo DAE, né, ó, DAE, que é aquele lá da ponta, concorda que é o mesmo para esse triângulo pequeno e o mesmo para esse triângulo grandão? Portanto, o ABC e o DAE são os mesmos. E é essa que a gente vai utilizar por enquanto, né? Foi uma que a gente conseguiu ver. E outra semelhança que você pode perceber é o quê? AE sobre AB. Olha o AE aqui, ó. O AE ele está semelhante ao AB. Ué, mas isso aqui está invertido. Se você inverter esse triângulo, girar ele aqui 180 graus, né, você vai perceber que eles vão ficar completamente alinhados. Isso aqui é um exercício também bem clássico aí, que aparece também. Então, o AE é semelhante ao AB do outro lado e o AD, por sua vez, é o semelhante ao AC, né? Portanto, essa proporção é bem plausível também. E qual que é essa semelhança aqui, né? É o caso lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado. No caso do ABC, vai ser lado, ângulo, lado. Repara que um é horário e o outro é anti-horário. E mesmo assim, dá certo fazer desse jeito. Logo, vamos fazer essa proporção aqui direto, né? AE sobre AB e DE sobre BC. Por que eu usei o DE agora? Porque é o X, né? O cara que eu quero encontrar. Se o AE vale 3 e o outro vale 5 mais 1, né? Ó, 3 e 5 mais 1, que é totalmente, pode colocar 6 direto aqui, base menor, base maior. Simplesmente já montei a proporção, multiplicando em cruz, eu tenho 6x igual a 30, né, dividido por 6, que vai dar 5. Esse é um exercício um pouco mais difícil de ver em relação a esses ângulos cruzados, né? Então você tem que esse aqui 3 é semelhante proporcionalmente a esse lado aqui, ó, o AB. Isso a gente percebe porque o ângulo é o mesmo, tá? Então você pode fazer essa equivalência aqui. E o próximo exercício e último dessa aula é essa figura. Ele quer que você mostre que o ângulo ABC são esses ângulos que estão marcados aqui, né? Eles sejam 180, que a soma deles seja 180. Que semelhanças que você pode encontrar aí? Nesse caso, é teste. Você tem que ir testando e tentar encontrar as proporções. Então, a primeira proporção que eu tentei encontrar aqui foi entre esse triângulo ABC, né? E esse outro triângulo aqui, ACD. Eu percebi o quê? Ó? Que do 20 para o 30, 16 para o 36, 24 para o 36, existe uma semelhança, né? Ó. AB e CA. AB e CA. Tá aqui, ó, 16 e o CA é o 24. Quando eu divido esses dois valores, é a mesma coisa que BC dividido por AD. E onde está o AD aqui, ó? Então, eu percebi que essas divisões, ó, 20 sobre 30, 16 sobre 24, né? E a última, que é o AC, cadê? O AC, 24 sobre 36, dão a mesma coisa, ó, dá 2/3. E esse 2/3 é aquele K que a gente falou lá no começo da aula, certo? Então, se eles têm o mesmo K, eles são totalmente proporcionais, e essa semelhança é LLL, né? Um caso de congruência aí, semelhança LLL. Portanto, o triângulo CAD, opa, desculpa, e o ângulo CAD, ó, cadê aqui? CAD, esse ângulo aqui de dentro, portanto, ele vai ser igual ao ângulo ABC, porque esses dois triângulos são semelhantes, né? A gente já provou por LLL. Vou até destacar os dois aqui, ó. Esses dois são iguais. Então, esse que está com 3 risquinhos é igualzinho esse daqui. Já foi um deles, então, já foi esse daqui. Continuando, fazendo a mesma lógica para os outros, ó. Agora eu vou fazer CA, tá aqui em cima, sobre AE, CA sobre AE é igual a AD dividido por ED, e por sua vez é igual a DC, cadê o DC? Aqui, dividido por DA. Ou seja, ele fez agora semelhança com esses dois aqui, ó. Na verdade, está tentando encontrar se tem uma proporção entre eles. E realmente tem. Quando você faz essas proporções, normalmente é assim, ó. Pegue os maiores lados juntos, os lados medianos juntos e os menores lados juntos. Foi o que eu fiz aqui nesse exemplo. Então, fazendo a semelhança com esses dois, eu cheguei em 6/5. É uma razão que serve para as três. Ó. Deu 6/5 aqui, 6/5 aqui, 6/5 aqui. Então, mais uma vez, esses dois triângulos CAD e AED são semelhantes no caso lado, lado, lado. Portanto, o ângulo ADC
esse anglinho aqui de cima, ó, ele é igual ao ângulo EDA, ó. Esses dois ângulos que eu estou marcando aqui, destacando, são iguais, né? Mais uma vez. E aí, no último triângulo, né? No triângulo ACD, que é essa parte aqui toda, eu já tenho todos os ângulos, né? Eu tenho o que é um risquinho aqui, o outro que é 2 risquinhos, que eles são iguais, e o outro que é 3 risquinhos. Ó, repara que esse aqui é o de 3 risquinhos, esse é o de 2 e esse é o de 1. Então eu já tenho os 3 ângulos que ele pediu dentro do mesmo triângulo, né? Então você já consegue provar que a soma desses 3 dá 180, certo? Por hoje é só, senão ela fica muito longa. Se tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários, solicitem os exercícios e os adicionais sugeridos, material etapa 2020, são 113 até os 120, certo? Até mais.